Vamos lá novamente. Problema de conexão aqui com a Josi, mas acredito que há convite aí para ela. Está dando aqui que ela. Vamos ver. A gente vai atualizar hoje o caso da Josi, lá da luta dela, das peculiaridades do caso, da decisão judicial, de como a prefeitura está tentando fazer para dificultar a mentalidade desse povo, tentar dar o tal do jeitinho para negar direito à inclusão, mas a gente é insistente, a gente tem estratégia para que esse povo não consiga ludibriar quem quer que seja, não consiga enrolar quem quer que seja. Estou encaminhando aqui para você, Josi. Pronto, ela está convidada. Agora é aguardar a entrada dela. Olha aqui no WhatsApp se ela está. Pronto. Te mandei convite. Não, Vamos ver se está certo. Pois é, eu tinha te mandado convite, você não viu, não? Aí você me mandou agora e aí eu estou tentando. É a mesma coisa, está dando o mesmo erro. Está dando essa incompatibilidade. Mas aí eu vou tentar te chamar agora de novo, tá? Vamos lá. Pronto, aí, ó. Te enviei o convite. Doutor, Pronto. Aí ai, sim. meu Deus, agora foi. Eu mudei aqui de lugar para ver se melhora. Não, mas o que importa é que deu certo. É. Ai, gente, desculpa, tá? Hoje o dia Mas, tá. enfim, retomando aí, a gente está aqui hoje para tratarmos do caso aí do filho da Josi, do caso do Theo. O caso que eu digo é porque a gente enfrentou problemas, né? A Josi aí desde o começo, a gente entrou para dar algum auxílio, traçar alguma estratégia para enfrentar a máquina administrativa que Sim. se esforça para negar direitos, cometer ilícitos, discriminação e agir de forma truculenta no sentido de encaminhar uma criança para uma outra escola, independente do que seja melhor para ela, do que a família ou a mãe mesmo acha, cometendo uma série de ilícitos, causando sofrimento na criança, causando, por sua vez, sofrimento na mãe, e aí a gente não pode ficar parado, quieto, a gente tem que agir e agir da melhor forma, que é a que tenha a melhor estratégia para o resultado que a gente almeja, que é a defesa do direito, a efetivação, nesse caso, da educação inclusiva, pertinente, aconselhável para o aluno. E aí, a gente enfrentou, e estamos enfrentando essa luta, já tem mais de mês. O juiz Sim. e a promotora tomaram todas as cautelas para uma decisão. A gente teve a decisão semana passada. A Josi aí, né, com toda razão, comemorou essa decisão, porque, embora a gente seja uma comunidade, todo mundo se apoie e luta e torça para que a gente consiga, agora a gente tem formalmente o judiciário do lado da Josi nessa luta. Eu digo do lado assim, de forma, né, institucional, formalmente concretizado com uma decisão judicial, que o ente público, no caso o município, aí, o município de Itaquaquecetuba, tem que cumprir e não sobra alternativa para eles. Né? Não adianta espernear, não adianta ficar procurando um jeitinho, porque não há jeito
e atropele uma decisão judicial sob pena, né, de aplicação de multa, né, de que os responsáveis podem ser acionados por descumprimento judicial, pode levar até a improbidade, e é isso que o gestor normalmente não quer. Mas, aqui, todo mundo veio para ouvir a Josi e saber o passo a passo aí, como é que está sendo, dentro dessa nossa estratégia, as repercussões, ou como é que você se movimentou para efetivar a ordem do juiz. Certo. Então, vamos lá. Desde o primeiro que eu expus aqui, o caso do Theo, surgiram várias pessoas oferecendo, né, esse apoio jurídico. O doutor, eu não tenho palavras para te agradecer, já iniciei a live agradecendo, mas no primeiro momento eu optei pela Defensoria Pública daqui de Itacoaxetuba. Então, meu processo, toda a tramitação, tudo está sobre a responsabilidade ai, doutor, fugiu o nome, hein? Da Defensoria de Itaquá. Não liguem, gente. Hoje o dia está muito cheio. Eu acabei de chegar em casa. Várias coisas aconteceram somente no dia de hoje. E aí, a Defensoria, ela teve um papel fundamental, né? Eles tiveram que, tanto o MP quanto, enfim, eles tiveram que, como que fala a palavra? Assim, detalhar toda isso, tudo assim. Só no processo do TEL são mais de 100 páginas, né, que o município, a internet do senhor não está muito boa. São mais de 100 páginas que o município tentou, né, de alguma forma, manipular, né, para articular, para justificar essa saída compulsória do TEL. O que eles não tiveram êxito, né? Porque, assim, como diz a doutora Fátima Dequante, a verdade é sempre a verdade. Ela não muda, né? Então, é isso. Então, a verdade prevaleceu. Na data do dia 17, eu tive conhecimento da decisão judicial. É uma liminar, uma tutela de urgência, né? Que dá o direito ao TEL, que garante o direito dele de retornar imediatamente para a escola. Então, assim, foi algo que eu comemorei muito mesmo. Naquele dia, doutor, eu cheguei a passar mal com a notícia. Quando eu li, quando eu entendi, quando eu fiz aquela leitura, eu falei, meu Deus do céu, o judiciário entendeu o que eles estão fazendo, assim, ficou claro. Então, assim, a gente pode confiar na justiça, sim, ela está do nosso favor, a nosso favor, as leis estão sendo respeitadas. Então, assim, foi uma felicidade assim que eu não sei descrever. Eu realmente fiquei muito, muito, muito contente com a decisão judicial, porque quebrou, assim, derrubou o castelinho que eles estavam tentando construir de fatos mentirosos, de situações que não existem, e deixando claro e evidente todos os crimes que eles estão cometendo contra o Theo. Inclusive, né, dessa transferência compulsória, que é algo feito totalmente de forma ilegal. Assim, a gente sempre coloca essa questão para ficar bem claro para a nossa comunidade. A gente tem a Constituição do país, a gente tem uma convenção internacional, temos orientações jurídicas, temos as leis, temos as interpretações dos tribunais. Então, a gente tem toda uma construção legal, toda uma construção normativa que ampara o direito das mães, né, em socorrer-se no judiciário para garantir o seu direito, o direito do seu filho, quando o ente público ou qualquer empresa descumpre a lei. O que a gente tem que dar para as mães é essa certeza, é essa confiança, porque às vezes, ou quase sempre, elas se sentem sozinhas, desamparadas e imaginando que estão lutando contra uma estrutura gigantesca contra a qual ela não pode vencer. E a gente tem que repassar para as mães que pode sim vencer, porque maior do que essa pretensão das pessoas
estão nessas instituições, não sei fazendo o quê, porque insistem em descumprir as leis, insistem em descumprir as obrigações dos cargos delas, mas, de qualquer forma, contra a lei ninguém vence. Contra o direito é muito difícil vencer. E aí, se a mãe compreende isso e percebe que o município, a empresa, por maior que seja, está atropelando o direito do seu filho, está descumprindo, ignorando, de forma negligente, omissa, enfim, a mãe tem que ter uma clareza de dizer, olha, eu vou documentar esse descumprimento. Eu vou notificar, eu vou fazer um BO, eu vou fazer algum documento que eu comprove que isso está sendo descumprido. E aí, eu tenho prova. A partir do momento do descumprimento, provas, não só relatórios do meu filho, laudo, mas do direito que está sendo descumprido. E aí, se eu percebo que estão descumprindo, não vai ser conversa, não vai ser pedido, e nem muito menos favor, porque a gente não pede favor na inclusão, a gente exige direito. E aquele que ousa descumprir esses direitos tem que saber, já de antemão, e dizer assim, ó, minha gente, não descumpra não, rapaz, não desobedeça não, porque você já sabe que a mãe vai entrar com ação judicial e a gente vai perder. Então, não vamos perder tempo. Então, a gente já luta para garantir o direito da mãe, porque a gente já sabe que a mãe vai entrar em juízo. Então, se a gente tiver essa estratégia clara e a gente convencer as mães que entrar com o processo judicial vale a pena, e vale a pena muito, a gente já ganha a metade dessa luta. Porque eles vão saber que se eles descumprirem as leis, a ação judicial vai vir e a ordem do juiz vai deixar, digamos assim, blindado essa convicção da mãe. Agora, me diga uma coisa, José. Alguém lhe diz agora, depois da ordem judicial, que o seu filho não tem direito? Não. Pois é. Não. Olha a blindagem que você recebe. Porque você pensa assim, calma aí, não sou eu agora sozinha, não. Por mais que eu receba apoio e orientação jurídica, eu não estou sozinha, não. Pode ser prefeito, secretário de educação, secretário disso, daquilo outro. Agora eu tenho um judiciário do meu lado. E aí eu quero ver eles lá na escola ou em qualquer canto dizer que o meu filho não tem direito. E agora eu estou com a decisão judicial na mão? Agora eu estou com a decisão judicial na mão. Agora, como é que eu faço para sempre eu ganhar tempo? E aí eu quero saber de você, por onde é que você andou, mesmo antes da decisão judicial sair, o que é que você pensou e disse assim, o que é que eu preciso fazer para não só garantir o direito do meu filho, mas para agilizar esse direito. Conta aí pra gente. A semana passada eu até postei aqui na rede social, né? Eu fui até o fórum de Itacoaticetuba, tentei falar com, com o juiz do caso, tentei falar com o promotor, não foi atendida, mas tudo isso eu documentei no fórum a minha ida, né? O meu pedido de ouvir, eu faço parte do processo, né? A partir do momento em que eles colocaram uma informação totalmente leviana dentro do processo que eu tive conhecimento, eu achei importante, eu me dirigi até lá e falei, olha, isso aqui não é real. Levei o TEL, mostrei o TEL para todos dentro daquele fórum. Fiz questão de registrar isso. Isso foi uma, né, das ações, assim, que eu fui, porque eu não, assim, a luta por, a lei existe, ela tem que ser cumprida, mas eles tentam o tempo todo fazer com que isso não aconteça. Essa é a realidade. E aí eu tô caminhando aí nesse caminho das pedras, estou buscando de todas as formas meios de aprender, e por isso que eu estou divulgando, porque eu acho que é importante, eu não tive ninguém como referência
para me mostrar qual que era esse caminho. Então, eu estou aprendendo ali na raça mesmo. Então, eu estou indo nos lugares, eu estou falando, eu estou protocolando toda a documentação. Então, por exemplo, a decisão saiu na sexta-feira. E você foi quando Quando no foi? fórum? Eu fui na segunda-feira. No Na fórum? segunda-feira, e a decisão saiu na sexta. Na quinta, já saiu a resposta do MP, que foi, assim, excepcional, maravilhosa. Meu desejo era poder mostrar aqui para todos, mas eu ainda não posso. E aí, na sexta, saiu a decisão do juiz. Então você foi num dia, a manifestação da promotora saiu no outro dia, à tarde, Isso, e aí na isso. sexta de manhã saiu a decisão do juiz. Sim, exato. Então ajudou demais a sua ida ao fórum, né? Demais, demais. Ajudou demais. Porque desarticula toda a narrativa deles, né? Tudo que eles estão colocando ali. Meu filho chegou dentro do fórum de Itaquaquecetuba andando com as perninhas dele. Ele ficou lá durante todo o período, quase 2 horas, interagindo com as pessoas que ali estavam, né? Então, as pessoas tiveram oportunidade, não só as pessoas que dali fazem parte, como os munícipes que ali também estavam buscando apoio. Então, assim, foi um momento, assim, para mim, muito importante. E essa ida ao fórum, eu tenho certeza que ela foi, assim, crucial. Foi decisiva para que isso, não para manipular decisões, mas para mostrar, né, para todos que estavam ali, a necessidade de que o caso do Theo tivesse uma resolução, para que não É, ficasse parado, né? a gente sabe, por lei, que a pessoa com deficiência tem prioridade, né? E tem prioridade no Sim, processo. E aí, se está demorando, e aí também a gente sabia que a prefeitura a todo momento estava juntando documento, para justamente fazer com que a demora fosse cada vez maior. Porque o que é que sim, esse povo pensa? Eu vou matá-la, entre aspas, né? No cansaço. Eu vou fazer com que ela desanime, desacredite. Então, eu vou traçar uma estratégia aqui que faça com que o processo demore. E aí a gente percebe e pensa assim, ó, Josi, você é a mais interessada no processo, você é a autora do processo junto com o seu filho, você representa seu filho, então vá falar com a promotora, vá falar com o juiz e exija celeridade. Essa excelência sim, já está com tempo demais. Doutora promotora já está com tempo demais. Então, o que está faltando? A gente vai ficar esperando o município usar essa estratégia aí mesquinha de ficar colocando documento que parece, né, que brotou assim do nada. E aí, a prioridade tem que ser garantida. E se está dormindo no fórum, vamos acordar o processo. E aí foi o que você fez. Você foi, exigiu celeridade, e no outro dia já teve manifestação da promotora, e logo em seguida o do juiz, que era o que a gente precisava. E aí, sim, foi na sexta, as intimações já correram também na sexta, mandou sim, para todo sim, mundo já. E aí, segunda-feira agora, a gente está na quarta, né? Segunda-feira agora, você ficou pensando também. E aí, levo o meu filho ou não levo? Porque o cumprimento da ordem é imediata, né? sim, E aí, o que é que sim. aconteceu E segunda? O que assim, é que essa aconteceu daí, ontem? isso daí é uma dúvida mesmo, né? Eu falei, caramba, o cumprimento é imediato. Então, segunda-feira, assim, ele já tem que estar pronto, eu já tenho que levar ele para a escola e, né? É isso mesmo. Ele já teria que ter ido para a escola, até porque durante todo o processo a Secretaria de Educação, o Departamento de Educação Especial, né, do município, sempre coloca que todo o suporte sempre foi ofertado para o TEL, ele tinha uma equipe que atendia, tinha um espaço adequado, e que o TEL que não estava
se desenvolvendo, né? Então, eles culpam meu filho. Então, eles fazem essa transferência com essa justificativa, que o TEL tem todo o suporte, todo o aparato, todos os profissionais capacitados, e aí fazem a transferência, não consegue de forma, porque né, é uma forma mentirosa, não consegue comprovar isso, o juiz determina o retorno dele imediato, com todo o aparato que ele já tinha, porque a secretaria, né, ela comprova isso, que ele tinha os profissionais de apoio, cuidadores, enfermeiros, né, essa equipe multidisciplinar, então o retorno dele teria que ser imediato. Mas, coincidentemente, nessa segunda-feira, ele pode continuar, doutor. É só para dar um adendo, porque esse povo que está aí nas escolas, nas secretarias de educação, negando o direito da pessoa com autismo, negando o direito da pessoa com deficiência, acha que eles são sabidos. E o pior, acham que a comunidade autista não é bem informada, não é bem orientada. E o pior ainda, eles acham que apresentando qualquer papelzinho, qualquer textozinho para o juiz ou para a promotora, vai convencer alguém. Assim, gente, eu não acredito numa coisa dessa. O pessoal é tão sem noção, o pessoal é tão metido, aí esperto, mas é tão amador, que apresenta documento assim, que você olha, gente, será que eles não vão perceber que isso aqui é uma farsa? E aí querem dar uma de sabido. É assim, é a pessoa ensinando o Pai Nosso para o vigário. É querendo dar uma de sabido para que a sabedoria jante ele. Mas assim, isso, na verdade, é para tentar fazer com que a mãe se desanime. É como se ele tentasse jogar muita coisa para ver se a pessoa se perde. Valha, essa valha é coisa demais. Eles estão todo tempo colocando documento, e aí a mãe acha, ou pode achar que, não, eu contra isso aqui eu não tenho chance, eu vou perder. Só que eles não sabem, e aí é a nossa vantagem, né? Eles não sabem que a nossa comunidade é muito bem informada. Sim. Então, esse tipo de estratégiazinha com a gente não funciona, não. Por mais que eles queiram enrolar ali o meio de campo, apresentar coisa que não existe, a gente enxerga, né? E a Sim. gente consegue contornar isso. Mas olha lá, te Sim. interrompi, você já estava na segunda-feira. Ô, doutor, deixa eu perguntar aqui, porque tem um familiar assistindo e está dizendo que a internet está ruim. A minha internet está ok aí para vocês? Fica assim, alternando, sabe? Às vezes fica um pouquinho de falha, às vezes fica boa. Deixa eu só mudar aqui o Wi-Fi para ver se melhora, tá? Não vou sair, não. Só vou trocar o Wi-Fi. Sim, senhora. Peraí, só. Veja. Enquanto isso, Melhorou? Josi, eu vou olhando aqui o nosso chat e tem dizendo assim, ó, Ah, onde eu dou entrada, né, em uma cuidadora para o meu filho na escola? Bem, um o pouquinho. seu filho precisando de adaptações ou precisando de acompanhamento, a gente tem algumas comprovações que a escola deve perceber a dificuldade de aprendizado dele, a dificuldade de interação, e já em uma anamnese, em uma consulta com ele, com você, identifique as dificuldades dele e proponha essas soluções, inclusive com um profissional. Se isso não ocorrer, você tem que reunir os laudos que você tem, os relatórios que você tenha, e exigir isso da central aí de encaminhamento. Pode ser o Distrito de Educação, pode ser diretamente na Secretaria de Educação, notificar mesmo por escrito uma solicitação para que as adaptações, os profissionais de inclusão sejam fornecidos pelo seu filho, em razão da condição dele, das quais, né, dessas condições, ele se faz necessário. E se ela não atender, você tem que entrar com ação judicial. Porque aí sim, com a ação judicial, você vai garantir a presença
desses profissionais e as adaptações que o seu filho precisa. Tá? E aí a Cristina vem reforçar aí o que a Josi estava dizendo. Já comentei e reitero várias vezes, né, que o Theo é uma criança incrível e só fala coisas negativas sobre ele quem não o conhece. Pois é, Cristina. Essa era a tentativa deles lá da prefeitura, com uma confusão de documentos, uma coisa assim. Lembra daquela expressão encher linguiça? Né? É mais ou menos a estratégia de quem não tem nada para demonstrar ou comprovar, fica tentando enrolar ali para tumultuar, para achar que vai complicar o processo, mas para quem já tem costume com isso, identifica rapidinho. E aí, foi identificado pela promotora, foi identificado pelo juiz, superaram essa dúvida, tacaram para cima deles a liminar, que é a ordem judicial, que deve ser cumprida, sob pena de pagamento de multa e responsabilização por descumprimento, por desobediência judicial. Mas, enfim. É isso mesmo. A Josi trocou aí e... Melhorou? Melhorou. O que a gente importa aqui é captar de Vossa Excelência aí essas formas e as estratégias que você adotou dia após dia para a efetivação não só da liminar, que você fez o caminho adequado dentro daquela estratégia nossa, e aí você conseguiu na sexta, e segunda-feira, quando a gente interrompeu para outros assuntos aqui, você foi para algum canto, segunda-feira. Isso, na segunda-feira, a imagem vai ficar ruim porque hoje a minha internet realmente não tá boa aqui em casa. Já troquei de Wi-Fi, então não é isso. Isso aí é a energia que eles estão assim, convulsionando, porque não acreditavam que iam ser vencidos, né? Mas a gente não se abala com isso, não. Sim, sim. O importante é eu falar, não se preocupa com a imagem. Na segunda-feira, então, eu não sabia o que fazer com o Theo, né, na escola. Se eu mandava, se eu não mandava. O transporte não veio buscar ele, que é o que eu esperava. Eu esperava que o transporte viesse buscá-lo. Não veio. E aí terminou que ele tinha uma consulta, eu levei ele para essa consulta, mas eu falei, não faz sentido, assim, eles tiveram o dia inteiro, não entraram em contato comigo, uma decisão judicial, eles poderiam ter feito uma ligação e falado, olha, né, já estamos aqui, vamos cumprir a decisão judicial, o Theo vai retornar para a escola. E eles não fizeram isso. Aí na terça-feira, eu eu peguei a decisão, né? Entrei em contato com o pessoal da defensoria, eles me deram toda a documentação, fiz a impressão, fui até a Secretaria de Educação e protocolei, né? Protocolei a decisão. Então, eles não têm como dizer que não tinham ciência. Ciência eles têm, né? Eles têm, inclusive, eles tiveram ciência na sexta-feira, no mesmo tempo que eu, porque é um processo eletrônico, então eles têm ciência de imediato. Na mesma ocasião, eu recebi a informação que eles, inclusive, se reuniram, né? O pessoal, eles fizeram uma reunião entre eles para discutir as falhas que eles cometeram. Foi bem interessante. Nos conte assim por cima, nos conte por cima. O pessoal do DEE, que é o Departamento de Educação Especial do município, junto com o jurídico da educação, eles se reuniram para discutir as falhas que eles cometeram, né, no processo, com relação a relatórios. Quer dizer que não basta cometer ilícito, descumprir a lei, causar sofrimento mental em uma criança, eles ainda têm assim, ó, sem pudor nenhum, ainda vão se reunir para dizer, gente, onde vacilamos? Onde foi que erramos? Que a gente não conseguiu vencer essa forma, né? Assim, abjeta mesmo, de negar direito para uma criança. Ainda tem essa mentalidade. Que beleza. Sim, eu tive que passar por tudo isso. Tudo isso, doutor Roberto. E protocolei na terça, saí da Secretaria de Educação,
fui para o Fórum de Itaquaquecetuba para dar ciência, né, na vara em que o meu processo corre, para dar ciência de que a prefeitura já tem ciência através do protocolo, né, que eu fui lá e protocolei o documento, e também eu fiz questão de deixar isso registrado lá, documentado, né, E não estavam para... cumprindo ainda, né? Não, na Pois é. terça-feira não estavam Mas a cumprindo. gente lembra que o descumprimento causa multa, né? Sim, Beleza. sim, causa multa, mas parece que Essa não dói no aí, bolso essa aí deles. foi a parte da terça, ali pela manhã, pela tarde. Isso. Isso foi, eu fui no período, no início da tarde, na Secretaria de Educação, porque eu esperei o período da manhã eles entrarem em contato comigo, me comunicando que ia vir, que ia vir buscar o Theo, né, para ele ir para a escola. Isso não aconteceu. Aí eu fui na Secretaria de Educação, protocolei, e à tarde, aqui o fórum só atende a partir das 13 horas. Fui até Certo. o fórum, registrei lá. Agora ficou boa a internet, né? Uhul! Uhum, ficou boa. Registrei lá esse protocolo. E mesmo assim, mesmo o fórum me dizendo, olha, Josi, eles já estão descumprindo. Ele já tinha que ter voltado imediatamente. Isso não aconteceu. E aí, porque melhor do que ganhar sozinho é ganhar com todo mundo, né? É Sim, sim, compartilhar as vitórias e mostrar para as outras mães que a nossa luta vale muito a pena e se a gente tracejar, caminhar pelo caminho adequado, estratégico, as respostas jurídicas vêm e o direito vem com essas respostas. E aí você foi para a Câmara. sim, eu postei ontem, né? O senhor me acompanhou. Eu, assim, eu tentei tornar, eu procurei alguns vereadores, na verdade, né? Desde o início de toda essa história, alguns me ouviram, outros não. E aí eu fiz Hum, questão de ir ontem, já que eu tinha uma decisão, né, judicial, buscar naquela casa de leis que eles tivessem conhecimento, todos ali, do caso do Theo, e buscar apoio, porque assim, alguém precisa cobrar. A gente está falando de 2 dias já de uma decisão judicial e que não vem sendo cumprida pelo município, né? E o importante é assim, José, ó, porque na hora da eleição, todo mundo é a favor da inclusão, né? Não, a inclusão, a saúde, a terapia, a escola, todo mundo é a favor. Mas agora, na hora de você garantir para uma mãe o direito do filho dela, isso, o importante é sem precisar de favor, porque direito é direito. Sim, A gente não sim, pode aceitar ou ir atrás de migalha. Direito é direito, doutor. Só quero que isso aqui se cumpra, porque é a lei. Eu não estou pedindo favor. O senhor, por ser vereador, representante do povo, é a obrigação sua. Mas aí o importante, sim, mais ainda, é porque você não está dizendo que é seu direito. Você levou foi a decisão sim, judicial. sim, exato, E eu dou até um exato. palpite. Todos ali sabiam. Sim, Todos ali sabiam. Fazem de conta que não sabem. Ou sim, não querem se comprometer e dizer assim, não, você soube que eu fui falar com você. Lá sim, na vara, inclusive, lhe mostrei foi a sentença. Como é que você disse que não sim, sabe do caso? Né? Mas sim. aí, Uhum. mesmo assim, não quiseram nem falar com você. Eu consegui falar com uns 2, 3 vereadores lá que me ouviram, mas como que eu vou falar? Alguns vereadores da base do prefeito, eles não querem se comprometer com o prefeito e contra a decisão do sistema. Então, assim, como é um caso que está na mídia,
que todos têm conhecimento, não é segredo de ninguém. Então, assim, todos eles sabem o que está Porque acontecendo com o a Theo. Record, lembra que a Record noticiou, Sim, né? Isso sim, aí foi mostrado nacionalmente. Como é que ele vai dizer que não sabe, sim, né? sim, exatamente. Mas mesmo E assim, mesmo sabendo que é direito seu, porque o juiz reconheceu, e ainda mesmo sim, assim, ainda se fazem de de que o direito de desentendido. uma criança não merece ser defendido. Sim, Que é beleza, lamentável, né? que É beleza. muito triste. O que eu presenciei ali ontem é muito, é muito, eu não sei colocar em palavras, é realmente uma situação assim bastante delicada, porque eu entendo que a gente vota nesses vereadores para eles fiscalizarem, para eles estar a serviço da população. Então, um caso desse do Theo, por exemplo, a gente tem lá atrás eu falei que o Conselho Tutelar não me ajudou, não me apoiou. E hoje, por exemplo, a gente tem uma vereadora no município que a familiar dela é uma das defensoras, é uma das pessoas que me atendeu lá no Conselho Tutelar. E assim, a pessoa me viu, fez cara de que não me conhecia e simplesmente não quis, né, Mas, prestar mas, nenhum tipo de. mas sabe o que é bom, Josi? É porque você faz com que a máscara desse povo caia. Sim, E assim, ô doutora, você não é a favor do direito da criança? Você não é a favor do direito da inclusão, do direito da mulher? Porque você é mulher, você é mãe, tem uma criança envolvida, é um direito da educação envolvido, um direito à saúde também envolvido. Esse povo todo diz que é defensor. Aí quando você mostra a oportunidade para ele dizer assim, estou do seu lado, vamos falar com o prefeito, eu tenho certeza que está acontecendo um mal entendido, dizer, né? Um mal entendido. Nem isso querem fazer. Não querem se indispor, porque é como se fosse aquele agarro a qualquer farelo de poder que você não quer arriscar se indispor como prefeito para não perder. E aí a gente tem uma mãe buscando amparo para o direito do seu filho, tem um filho que é uma criança, né? Uma pessoa com deficiência, precisando exigir o básico que é o direito à educação. E mesmo sim, assim, porque era para todo mundo ali, não, vem aqui, mãe, não, Josi, tudo bem? Não, aqui é a sua casa, a casa do povo, vamos lutar, vamos falar com o prefeito, com o secretário, vamos fazer essa intermediação. Amanhã mesmo o Theo está de volta. Se esse pessoal fosse pelo menos um pouco inteligente, teriam feito isso. Ontem, na verdade, teve até um, não vou citar o nome dele aqui, mas teve um vereador que até sentou, me ouviu, de uma forma solista, só que as pessoas que ele procurou para me atender não quiseram agendar, não quiseram me ouvir. E aí ele Perfeito. ficou de me dar um retorno hoje, não me deu. E aí eu procurei, né? Hoje eu procurei um vereador que desde o primeiro momento, quando eu procurei, ele oficiou o município, ele oficiou o MP, né? Então hoje eu procurei o vereador Gustavo, e aí ele, olha, é admirável. Não era para ser admirável, doutor, era para ser algo comum, né? Era para porque ele está ali para atender a necessidade da Exatamente. população. Mas não, a gente precisa parabenizar, porque infelizmente não temos com quem contar. A gente tem um, dois, três no máximo, né? No máximo, jogando assim bem no máximo mesmo. Então hoje ele me deu um suporte, porque hoje a gente já está falando do terceiro dia de não cumprimento da De não sentença cumprimento, exatamente. judicial, né? Então, assim, eu procurei ele, pedi ajuda, fui até o gabinete dele e falei: olha, eu estou aqui, eu tenho uma decisão judicial, o município não está cumprindo e eu preciso de alguém que me dê voz, alguém que me acompanhe, né? Que esteja disposto a realmente me ajudar.
porque já tem uma decisão. O que mais falta, né? E aí, no primeiro momento, eu procurei a Secretaria de Saúde do município. Eu tinha umas demandas lá hoje. Cheguei na Secretaria de Saúde, eu recebo a informação de que a Secretaria de Educação mandou um ofício para o secretário de Educação pedindo uma enfermeira para atender o TEL a partir de amanhã numa escola próxima aqui da minha casa. Falei, opa, peraí, tem algo errado, né? Você teve acesso à Eles me decisão? mostraram esse ofício? Não, eles não me mostraram, mas eu falei com duas pessoas responsáveis lá, né? Eles falaram que não poderia me apresentar o ofício, Não. mas Por que não poderia? Já que todo documento é público, então, eu não tive né? acesso, na verdade, a esse documento, mas eles Não, me eles lhe informaram. negaram acesso, né? Pode ter sido isso, doutor. É que essa parte aí o senhor vai saber me orientar melhor como que é até algo que eu estou aprendendo, né? Então, Aham. assim, teve esse ofício, foi enviado esse ofício da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde solicitando o nome, né, de uma enfermeira para atender o TEL a partir de amanhã numa escola aqui próxima à minha residência. E aí eu Diferente do que o juiz mandou. Sim, porque o juiz determinou a volta imediata do Theo para a escola que ele já estudava, com todo o suporte que ele tem direito e que ele já tinha. Que lembra que o município comprovou que eles ofertavam a equipe multidisciplinar, um espaço adequado, eles comprovaram isso para o juiz. Então, o juiz determinou o retorno dele imediato para esta unidade escolar. Caso não haja condições, se eles ficar comprovado, né, que eles não têm condições de receber o TEL naquela escola, eles têm que justificar para o juiz o porquê e encaminhar o TEL para outra unidade escolar, que é essa segunda opção que o juiz determinou, né, que seria essa escola. Mas ela não é a primeira opção, visto que o TEL estuda numa escola de educação especializada para crianças surdas. Mas lembrando que esse é o seu pedido para voltar para a escola onde ele estava. Foi isso que o juiz determinou. E caso não houvesse, por alguma razão aí nova, a impossibilidade é que o município tem que comprovar para o juiz. Não é o município Sim, que escolhe. Quem escolheu foi você, lá na petição, e assim o juiz determinou. Não é o sim, município que vai olhar assim. É como se. É tão amador, é como se fosse assim, ó, tem dizendo que é uma escola ou outra. Aí a pessoa que lê esquece as palavras que estão no texto. Por sim, impossibilidade comprovada, e a sim, comprovação é para o juiz. A autorização dessa outra escola, quem dá é o juiz. sim, Só que eles querem se dar novamente para o sabido e querem lhe enrolar ali, dizendo assim, ó, não, a gente oferece qualquer coisa, ela vai aceitar. sim, Lembra do tal de oferecer qualquer coisa como se fosse migalha e a pessoa recebe como se não fosse direito? Como se sim, não, como se não tivesse disposição para exigir? sim, Pois é. exatamente. E aí eu neguei. Eu falei assim, não, tem algo errado aqui. Primeiro que não é essa a decisão do juiz. Segundo que quem são os profissionais que vai atender? Porque a articulação deles ficou muito clara para mim. Eles pedem apenas um profissional de saúde, né, um enfermeiro para a Secretaria de Saúde, e a intenção ficou muito clara, que esse profissional ele vai fazer tanto o papel de apoio, de profissional de apoio, quanto o profissional de saúde.
porque em nenhum momento eu recebi nenhuma ligação, nenhuma convocação. Eu deixo claro isso, tá? Não fui convocada, não fui ligada, não me mandaram e-mail, não me mandaram mensagem, não fizeram nenhuma articulação para que eu tivesse ciência de que o Theo iria retornar para a escola e que eles já tinham escolhido, né? Olha, doutor, de verdade, em poucas palavras, para que as pessoas entendam de forma muito clara, eles estão tentando fazer novamente uma segunda transferência compulsória. Porque Não, é isso, né? eles estão querendo, Júlio, dar uma de sabido, coisa que eles não são. Sim, Estão querendo dar uma de sabido, coisa que eles não são. E vão se encalacrar com o juiz. Agora a história é diferente. Eles acham que ainda estão enrolando uma mãe que não tem informação ou que não tem alguém que a oriente. Eles estão achando assim, ó, não, vamos enrolar essa mãe aqui, vamos negar o direito para essa mãe aqui, que ela, né, eles pensam assim, ela, tadinha, vai receber qualquer coisa que a gente der. Como se a nossa comunidade, como se as mães atípicas fossem bestas a esse tanto. E eles não acham. soubessem se informar, se orientar. E o pior, eles acham que as mães atípicas não têm disposição de luta, não têm coragem para lutar. Então, assim, esse povo é tão mal informado e tão metido a sabido que tentam encarar uma mãe que sempre luta e acha que ela não tem disposição para lutar pelo filho dela. Como é que pode? É exatamente isso. E aí, doutor, eu pedi, né, para que o vereador Gustavo me acompanhasse hoje na Secretaria de Educação, após eu sair da Secretaria de Saúde. Ele prontamente atendeu o meu pedido. A gente foi até a Secretaria de Educação. Chegando lá, eu fui atendida por duas supervisoras. Elas, assim, me atenderam de forma, assim, bastante educadas. Eu sou muito transparente, né? Me E é atenderam de forma obrigação, educada. né? Sim, sim. Mas é que eu já estou tão acostumada a chegar nesse departamento. Eu já fui ameaçada lá dentro, né? Então, assim, por isso que eu pedi Mas esse agora, respeito. Júlio, mas agora mudou, porque Sim. elas e todos aí sabem que você tem disposição de luta, é bem informada e agora tem uma decisão judicial na sua mão. Sim. Entende E como a coisa aí, muda? muda totalmente, muda totalmente. Mas o que que eu percebi é que, assim, como são departamentos, existe o departamento da educação, existe o departamento da educação especializada, né, da educação especial, existe o departamento jurídico. A impressão é que eles não se conversam. É assim, tem um chefe lá em cima, né, que vai lá e fala, ó, tem que fazer isso daqui, vai lá vocês e faz. Então, a pessoa que veio conversar comigo, ela falou, olha, a partir de amanhã vai ter 2 enfermeiros para atender o Theo. Eu falei, como é que é? 2 enfermeiros? Era um. Agora já são 2. Então, assim, não vai ter outros profissionais. Eu falei, tá, mas isso está informado no processo do Theo? Não tem nenhuma atualização no processo, porque eu tenho acesso, não tem nenhuma informação de que o juiz deu ok para que o Theo fique em outra escola que não seja a escola de origem dele, a escola de educação especializada para surdos, que é a Charles, né? Então, como que vocês estão fazendo essa manobra? Então, assim, elas me ouviram, o Gustavo estava ali me acompanhando, e aí eles ficaram de entrar em contato comigo amanhã até às 11 horas da manhã. Eu aceitei que entra, até porque eu sou do diálogo, então querem conversar, tudo bem. Mas qualquer tratativa com relação ao que vai ser feito com o TEL é somente judicial, é somente dentro do processo. Não tem acordo, não tem essa de, vamos combinar, vamos dar uma enfermeira, 2, 10. Não, é o que é para ser cumprido, é o que está na determinação judicial. E que eu ressalto, hoje já é quarta-feira, já são 3 dias que eles não estão cumprindo essa decisão.
Exatamente. E aí, você está não só documentando tudo, para que eles sejam punidos e processados por descumprimento de ordem judicial, desobediência, como você está tornando isso público, para não só as pessoas de Itaquá saberem como é que realmente eles fazem, mas para que as mães também fiquem espertas, cientes, sabedoras de como devem agir e de como devem esperar essa estratégia deles de evitar, enrolar mesmo, para não entregar o direito que a pessoa tem. É um pensamento tão mesquinho. E antes de ser mesquinho, porque mesquinho a gente analisa pelo olhar moral, né? É ilícito Sim. mesmo, é ilegal, é discriminatório, é tudo que a lei aponta como fator que deve ser punido. E isso, Sim. documentado, vai ser levado para o processo. Isso vai ter o olhar da promotoria, o olhar do juiz, e as punições virão. Porque esse Sim. pessoal está acostumado a fazer de qualquer jeito e entregar um direito pela metade, ou mal migalhas desse direito, achando que vai ficar sempre assim, e não vai. Sim. Por isso que a gente sempre diz, entra com a ação judicial. Tudo que for tratado é no processo, é para o juiz Sim. examinar. Não quero conversinha comigo. A gente não é comadre, não. Você vai Sim. informar, é no processo, você tem que cumprir a sua função. Aqui é relação profissional. Na verdade, doutor, desculpa interromper o doutor, eu não fui na intenção de conversar, eu fui para entender por que essa decisão judicial não está sendo cumprida. Sim, mas, né? olha o jeitinho deles, né? Uhum. E aí, e assim, quem são? Assim, quem são esses profissionais que vão atender meu filho? Eu preciso conhecer, preciso saber, né? Não é simplesmente chegar amanhã, olha, e de que forma que eles iam me avisar? Por exemplo, eu cheguei lá na Secretaria de Educação, era por volta das 16h30, 16h40. Eu achei até que eu não ia conseguir atendimento, porque funciona só até às 17h. Então, as pessoas, né, falaram, olha, a gente ia te ligar, a gente ia te ligar. Ia me ligar a que horário, né? Então, é muito, enfim, eles são realmente amadores. São amadores, doutor, essa é a palavra. Eu vou usar essa palavra para, né, amadores. Fala assim, olha, não tente me ligar não, porque toda ligação vai ser gravada. Coloque no processo mesmo, do jeito que vai ser cumprido, quais profissionais e o dia. Porque quem vai saber isso, quem vai acompanhar, é o juiz. É aquele juiz que deu a ordem, impondo a vocês aí o cumprimento dela. Porque se vocês não cumprirem, são vocês que vão ser punidos. Então, a preocupação de cumprir a ordem judicial é de vocês. Eu estou só aqui fiscalizando, doutores. Né? E se vocês não cumprirem, eu comunico, o juiz vai impor punição para vocês. A escolha é de vocês aí. Vamos ver como é que vocês escolhem. Fazer do jeito certo ou fazer do jeito errado e vocês serem punidos. Mas é uma estratégia, doutor Roberto. É uma estratégia assim, bem clara, bem nítida. Por quê? Porque como mentiram no processo... É a estratégia de quem não pensa. Sim. Ou esse pessoal aí que está no meio de campo acha que a corda vai romper quando o juiz dizer quem foi que descumpriu. Eles acham que vai ser o chefão? Não, o pessoal vai repassar a culpa para alguém lá de baixo. Para dizer, não, o responsável foi eles ali. Eles que descumpriram a ordem judicial. Eu mandei cumprir. Eles estão descumprindo. Sim. Aí, ó, o procedimento administrativo e judicial vai para cima deles. Então, esse pessoal tem que ser esperto. Uhum. Mas eu não sei se estão sendo não, né? Porque eles ainda querem articular de alguma forma. Eu ainda dei a dica. Eu falei, olha, tem que ter acesso à decisão. Por exemplo, como que o senhor vai cumprir uma ordem judicial se o senhor não tem acesso à decisão? É só o que eu verbalizar? Olha, doutor Roberto, o senhor tem que fazer tal coisa? Não.
Se o senhor vai me fornecer esse profissional, o senhor tem que ter ciência, né? Quais são as especificações, quais são as qualificações, e me parece que isso está sendo negado do jurídico para o conhecimento da supervisão da escola, das duas escolas, porque foi com essas pessoas que eu falei, e para a Secretaria de Saúde também. Então, é uma estratégia deles, assim, Parece, Ju, bem desinteligente. Não sei se essa palavra parece, existe. parece, Jus, que esse pessoal nunca saiu do salto. Parece que eles nunca É, receberam uma ordem judicial para cumprir. Parece que eles estão meio assim, abaratinados, sabe? Sem saber o que fazer. Valha Jesus. Tem uma ordem judicial, é para a gente cumprir, a gente nunca cumpriu, nunca chegou isso aqui. Que conversa é essa? Como é que faz? Parece que estão meio assim, sabe? Achando que são o rei da cocada preta, né? Não sei nem que expressão a gente usa, mas digamos assim, estavam confiantes, achando que iam fazer e desfazer. Quando vem de lá para cá uma ordem judicial, o pessoal fica assim, atarantado. E na agora, o que é que eu faço, né? sexta-feira, na Vamos? sexta-feira, quando eles se reuniram, doutor, eles usaram uma frase assim, né? Na sexta-feira. Como que a gente faz? A gente não, faz muito tempo que a gente não perde um processo judicial. E o caso do Theo, a gente perdeu o caso do Theo. Então, assim, eles estão com uma preocupaçãozinha, né? Porque perderam o caso do Theo. Então, é importante mostrar, por isso que eu estou fazendo com essa transparência, né? Me expondo algo que eu nunca fiz, para mostrar que realmente, com uma decisão judicial, né? Não, peraí, deixa eu tentar corrigir. Você não está se expondo. Você está colocando como uma mãe deve lutar pelo direito do seu filho. Sim, E sim, utilizando essa coisa ruim que fizeram contra o Theo, dessa coisa ruim, uma coisa boa, para mostrar para as outras mães não baixarem cabeça, não desanimarem, não ficarem assim, achando que estão sozinhos, porque não estão. E lembrando sempre, o direito está do nosso lado, o judiciário reconhece o direito e vai dar ganho de causa para você, fazendo o processo com os documentos adequados e com a estratégia correta. Não tem como a gente perder, gente, desse povo. Não tem como a gente perder. A gente fazendo direitinho, sim, pegando a documentação, fazendo o passo a passo, não tem como perder. Porque o direito está do nosso lado. E esse pessoal aí achando que fazia e acontecia, estão caindo do salto. sim. Né? Assim, o processo do Theo, ele é escandaloso, doutor. Ele é escandaloso, assim. E a prova desse escândalo, um pouquinho do que as pessoas podem tentar ter noção, é isso. É o não cumprimento dessa decisão judicial, porque o que eles colocaram no processo não é verídico. Então, como que eu vou cumprir se eu nunca proporcionei isso para a criança? Né? Se eu nunca ofertei esses profissionais, se eu nunca dei materiais adaptados, eles não tinham nada, o Theo não tinha nada. O único suporte que o Theo tinha na escola é a cuidadora. Sabe como é que você mexe no vespeiro? Hum, Né? Porque eles achavam assim, ó, a gente não está dando tudo e a gente vai atirar, vamos colocar o menino para o outro lado. Só que agora eles vão ter que dar tudo. Aí eles estão pensando assim, ó, gente, por que a gente foi mexer nisso? Agora a gente vai ter que entregar todos os profissionais e o aluno realmente precisa, a gente sempre estava enrolando, porque o juiz está determinando. E aí, quem é que vai descumprir? E para reforçar a tua fala, Júlio, além de um escândalo, porque isso deve escandalizar e deve indignar a todos que saibam desse assunto, ele é crime. Tá? A parte sim, criminal ainda vai vir. O artigo sim, 8º diz, constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos quem recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino. E foi isso que fizeram com o Theo. sim.
cancelaram, fizeram cessar a inscrição de um aluno para transferi-lo de forma compulsória, contra a vontade do seu representante legal, que é a mãe da sua representante, e isso aqui é crime, doutor. E a gente ainda vai traçar esse caminho da responsabilização penal. E aí, eu quero ver como é que eles vão correr para dizer assim, eu não fui, foi tu. Meu amigo, eu não quero saber. Eu só sei que tem uma vítima desse crime aqui. E vai ter que aparecer o responsável. Então, Infelizmente, além de escândalo, é crime. Infelizmente, quem se submeteu a isso, né, se sujou por muito pouco. Porque, assim, enfim, faz quem quer, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Quem fez, fez sabendo do que estava fazendo. Então, agora é arcar com a justiça o erro que cometeram. O crime, né? Erro não. Erro é uma coisa. Eu vou Crime colocar é outra. Eu vou colocar até o texto aqui no nosso chat. Cadê? Em razão de sua deficiência, porque o chat não deixa a gente colocar texto grande. E aí o detalhe, 2 a 5 anos, mas é aumentado de 1/3 se for cometido contra menor de 18 anos. Então, é contra todo aluno, criança e adolescente. E aí, no lugar da pessoa responder só de 2 a 5 anos, vai responder com 1/3 a mais de pena, de ação penal. Então, eu quero ver a correria quando a responsabilização penal chegar. Sim, exatamente. Até porque, assim, é tão gritante que, por exemplo, quem deveria ter assinado alguns documentos do meu filho, né? Não assinou. Mandou o outro aqui de baixo assinar. E o É daqui de claro. baixo assina, faz. E agora, assim, é um passo de cada vez, né? O processo ainda não é uma sentença, mas ele vai seguir, acredito que até mais ou menos fevereiro, porque a gente tem um recesso agora, né? De final de ano. Não, o Então, direito que você pretendia já foi entregue. Agora é só sim, cumprir sim. o prazo processual para chegar à sentença definitiva, e aí eles vão querer se espernear, vão querer recorrer. Pode deixar recorrer, porque eu quero ver quem é que vai tirar esse direito de uma criança com essas necessidades de suporte. Então, Sim, percebe a força jurídica que a gente tem. sim, Eles sim. estão Exato. dispostos a causarem esse escândalo, causarem esses crimes, né, esse sofrimento a uma criança e depois responderem processualmente com isso, se eles estão dispostos, beleza, né? Muitos lugares podem lhe caber, mas não cabe o serviço público, não cabe a saúde, o serviço de saúde e educação, porque você é incompatível para exercer esse tipo de munus público, dessa honraria pública, porque um servidor desse não é para estar aí. Quem Sim, causa isso contra uma criança é capaz de causar contra quem? sim. Né? Então, Sim, a possivelmente. mentalidade assim, abjeta mesmo, de uma pessoa que é desse nível, capaz de produzir a exclusão de uma criança assim, é capaz de qualquer coisa baixa. Sim, Então, tem que responder judicialmente mesmo. E se você está disposto a pagar esse preço, que pague. Agora, o preço vai ser cobrado. sim, sim. E eu vou fazer questão, né, de continuar com clareza, mostrando como que faz para que outras famílias não passem pelo que eu estou passando. E caso passe, saiba qual que é o caminho a ser feito. Não é um caminho, né, de flores, não. Mas é um caminho, é o único caminho que existe, não tem outro. Não tem outro, Exato, doutor. exato, Jus, exato. E assim, é muito gratificante você ter essa visão clara. Você perceber pela movimentação desses servidores aí, dessas instituições, e você perceber isso. Porque a gente precisa, até de forma urgente, que muitas mães tenham essa percepção.
Eu coloco o nome das nossas lives como terapia jurídica no autismo, porque é uma terapia por uma forma de empoderamento pelo lado jurídico, para que a gente tenha maturidade, saiba como agir juridicamente, porque esse povo acha que a gente é ignorante. Esse povo acha que pode descumprir lei e ficar por isso mesmo. Porque Sim. acham que a mãe atípica não tem nem disposição e nem informação para enfrentá-los judicialmente. Mas eles estão muito enganados. E aí, quanto mais mães a gente construir na nossa comunidade essa informação e essa convicção e perceber, eu é que não vou ficar batendo boca, eu é que não vou esperar migalha ou favor de ninguém. É meu direito e eu vou exigir. Negou, doutor? Ação judicial. Não, mas você não tem como entrar com ação judicial contra a gente. Não se incomode, eu vou atrás. Vou perguntar como é que eu posso aqui entrar com um processo. Você não pode pagar advogado. Não tem problema. A gente dá um jeito aqui. Eu vou conseguir um meio. Porque se Sim. a gente se comunica e a gente se informa, a gente consegue. Pela defensoria. Assim, criar realmente isso que o doutor está falando, eu acho que é de extrema importância, doutor. Por quê? Porque quando eu me vi nessa situação, eu não tinha conhecimento de nada, do que fazer, de para onde ir, sabe? Eu não tinha uma referência de falar assim, peraí, tal pessoa viveu aquilo, eu sei que ela falou lá naquele dia que tem que fazer tal coisa, eu vou fazer. Eu não tinha isso, né? Eu tinha conhecimento, porque eu já acompanho há muitos anos a doutora Fátima Dequante, então foi o meu recurso. Falei, peraí, eu vou pedir ajuda aqui para ela, né? E assim, foi fundamental, né? O apoio dela, a ajuda, todo o caminho que ela trilhou junto comigo e segue me ajudando, segue me orientando, segue me dando voz. Mas isso só tem uma força efetiva se a gente tiver lá o cumprimento das leis. Então, como que eu chego nisso? Como que eu faço para ter uma decisão judicial? Como que eu faço? Será que o meu filho, que nem uma vez eu fui no fórum, eu não sabia, eu falei, será que eu tenho que pegar essa fila aqui e esperar? Porque eu tô vendo que tem outras crianças, tem outras pessoas com deficiência. Não, meu filho é autista, ele tem direito à prioridade, né? Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, menos situações como essas a gente vai viver. Hoje eu tenho certeza que eu tenho outro filho na escola. Eles não vão tentar fazer com o meu outro filho o que eles fizeram com o Theo, porque eles já sabem que eu sei qual que é o caminho. Então, assim, outras mães, inclusive nesta mesma unidade escolar, passou pela mesma coisa que eu, teve seus filhos retirados de forma compulsória da escola, né? Por N justificativa, é o transporte, é porque não está se adaptando, é por causa disso, daquilo e daquilo outro. E aí, eu me calo e aceito, né? Ah, mas colocou aqui pertinho da minha casa. Tá, mas é o melhor para aquela criança? Por que que até determinado período de tempo aquela escola era ok para a criança, atendia as necessidades? Por que que, de repente, de uma hora para outra, do mês de junho para cá, não atende mais as necessidades da criança? As crianças, do nada, todas as crianças dessa escola começaram a não ser compatíveis com a escola, né? Vamos colocar esse termo. Não são mais compatíveis para estar aqui. É, no mínimo, suspeita, no mínimo, assim, curioso. Então, assim, quando eu trago o Gustavo, o vereador, eu quero também. Não é uma coisa para mim. Ai, Gustavo, me ajuda aqui com isso. Eu quero chamar a atenção para que eles tenham um olhar diferenciado para essa escola, para que eles busquem verificar o que está acontecendo. Alguém já foi buscar a informação de quantas crianças foram transferidas de junho para cá? Eu fiz essa pergunta hoje. Alguém já verificou para onde que foi, quais foram os motivos, entendeu? Porque a impressão que me passa é que eles estão querendo fazer dali uma escola modelo, aonde as crianças que estão ali só pode ter um único CID, que é o CID de deficiência auditiva.
Mas isso é uma forma de preconceito. Isso é uma forma de exclusão. Porque como que eu vou determinar que tal lugar só vai atender meu filho se ele tiver uma única deficiência? Não é? Eu quero mostrar uma realidade que não é. E assim, tem outras coisas acontecendo assim na educação que, por conta do TEL, começou a me chamar a atenção também, doutor. Até peço espaço para me falar sobre isso. Exemplo, eles transferiram o TEL de forma compulsória para a PAI, né? Tá aqui, tá comprovado o crime, tá documentado, eles não fazem, não vão poder mais fazer isso com o meu filho. Aí, eles também tentaram, por exemplo, aqui no nosso município existe um local chamado NAI, Núcleo de Atendimento Especial ou Especializado, não me recordo agora. E aí, diferentemente da APAE, a matrícula do TEL, a matrícula está lá na APAE. Ele foi transferido. Se eu puxo tem um sistema que a gente puxa, a gente vê lá, né? Todas as informações do aluno, esqueci o local também. Tá lá que a matrícula dele está na PAI. O NAI daqui do município me parece ser, desculpa a palavra aí, um puxadinho, que eles tiram as crianças da unidade de ensino regular, colocam nesse espaço e essas crianças ficam matriculadas na unidade escolar. Eles não têm matrícula lá no NAI, eles estão matriculados, a presença deles é tudo registrada na escola regular. Então, assim, não sei se isso é certo, sabe? Porque quando eu fui lá, a impressão que Isso dá é de um aí espaço de é segregação. informação, ó, isso aí é fraude, informação fraudada ao sistema do censo do MEC. Toda escola tem a obrigação de informar onde o aluno está matriculado, né, quais são as condições do aluno. Isso tem que ser feito todo ano. É chamado censo escolar. Toda escola, e isso é obrigação dela, se ela não faz isso, ela pode ser até fechada, ela tem que informar aluno por aluno, os dados dos alunos, quais são as condições, as peculiaridades deles, para que a gente tenha essa informação geral. E a gente tem uma lei impondo que toda e qualquer escola tem que fazer isso. Por isso é que eu Então, sempre falo assim, assim, ó, gente, o MEC encaminha, né, através do caderno de orientação do próprio censo, que é de conhecimento do gestor, que o aluno com deficiente, dele não pode ser exigido laudo para atendimento do AEE. Então, não precisa de laudo, a escola não tem que pedir laudo como condição para matricular ou condição para atender no AEE. Porque tem escola aí que faz assim, ó. Seu filho tem deficiência, tem que apresentar o laudo. O seu filho precisa de atendimento no AE, tem que apresentar o laudo. Não é para ser pedido porque não é obrigatório. Agora, mãezinha, estamos aqui com todas as informações do seu filho. Se a senhora tiver aí um laudo, um relatório do terapeuta, se puder me trazer, vai melhorar as minhas informações, vai me ajudar a completar alguma coisa que está faltando e eu não percebi. Então, o laudo e o relatório do terapeuta são informações clínicas da área da saúde, mas podem ser usadas pela escola ou pelo professor do AE como forma complementar das informações dele. Mas ele não pode exigir, ele não pode condicionar. Eu só matriculo se tiver o laudo. Eu só atendo se tiver o laudo. Isso ele não pode fazer. Então, assim, ele tem que informar direitinho onde o aluno está matriculado, quais são as condições pedagógicas do aluno. Por isso, ele está no AEE, porque ele precisa de complementação especializada na parte pedagógica dele. Ele até está fazendo as terapias lá na clínica, a parte de saúde. Ok, mas aqui na escola, a minha preocupação é pedagógica. Minha preocupação é aprendizado. Então, aqui a gente examina a parte pedagógica dele e aí coloca as informações. E aí a informação tem que ser correta. Eu não posso fraudar, dizer assim, ó, ele está aqui, mas está matriculado em outra escola. Ele está naquela escola lá matriculado, mas está sendo atendido aqui. Isso não existe.
E muita Ah, pois escola, muita não, né? Algumas escolas fazem isso. Por exemplo, eu matriculo o aluno aqui, mas ele está sendo atendido no AEE em outra escola. E isso é fraude ao sistema do censo. E aqui seria muito importante que o Conselho Tutelar, o Ministério Público, examinasse isso. E mais ainda, com a sua disposição e a sua fala, eu espero de coração que as mães de Itaquaquecetuba se reúnam, criem um grupo, se orientem entre si, se protejam e se informem, para que elas juntas consigam, se fortalecendo, conseguir garantir o direito dos filhos. E não só Porque, de Itaquaquecetuba, da região mesmo. Porque a sim, gente, enquanto comunidade, a gente tem que estar assim, ó, entrelaçado, se informando, para que aí a gente seja fortalecido. porque assim, me chama a atenção porque você deixa de incluir essa criança, né? Ela deixa de estar. Para o município parece ser muito bom, porque você deixa de ofertar os profissionais que essa criança necessita, né? Claro que tem as escolas especializadas, como por exemplo a PAI, que ela é necessária em alguns casos, ela é benéfica em alguns casos, mas isso não quer dizer que são todas as crianças, né? Cada criança é única, cada situação é única. A partir do momento em que você cria esse espaço, que você coloca todas as crianças ali, porque eu afirmo que elas não têm condições de estar no ensino regular, me parece ser segregação, né? Me parece que aí tem alguma coisa errada, Mas é, né? ué. E aí me chamou muita atenção porque eu me recordo, e eu também tenho isso documentado, que a diretora do Departamento de Educação Especializada, quando ela lá atrás me fez um convite para que meu filho fosse para este núcleo, para este NAI, ela afirmou, ela falou, olha, o seu filho, o Theo, ele vai seguir matriculado aqui na Charles, as presenças dele são registradas todas aqui, você não precisa se preocupar com isso. Ele só vai estar frequentando este outro lugar. E ali, naquela Sabe o que conversa é ali, eu isso? já achei diferente. Sabe o Oi. que é isso? Só para complementar aquilo que eu estava dizendo. Essas informações do censo servem para que a União, através do MEC, encaminhe recurso para a escola. Porque a quantidade de recursos significa em quantidade de matrícula. Eu tenho mais ou menos de 8 a 9 mil reais por aluno, por ano, que o MEC tem que encaminhar. Então, é por aluno, é por matrícula. Tanto o aluno regular, na sala de aula regular, recebe esse valor, quanto o aluno matriculado no AEE ou no NAI, ou fazendo esse atendimento especializado em outra escola como a PAI, por exemplo. Aqui em Fortaleza, eu já recebi notícia assim, ó, né, professor, está muito esquisito, porque a escola mandou o aluno ser atendido aqui, mas ele está registrado na matrícula lá. E se a matrícula dele estiver lá, a gente não tem como receber do MEC. Mas isso aí é uma fraude, isso é um absurdo. Se ele está sendo atendido aqui, em atendimento educacional especializado, ele tem que estar matriculado aqui. Eu não posso encaminhar o aluno para ser atendido no canto e deixar a matrícula dele lá, porque quem vai receber é aquela unidade. Ou pelo menos o MEC vai enviar o dinheiro. Uhum. Lembra dessas instituições conveniadas? Elas se mantêm pelo repasse de recursos. E o repasse de recursos vem pela quantidade de matrícula. Entende? E aí é fácil a gente até pesquisar. É só colocar lá portaria interministerial do MEC e da Secretaria da Fazenda, que todo ano atualiza o valor, para o repasse do recurso do Fundeb. Porque aí a União, a parte dela, é encaminhada a depender da matrícula feita. Por isso é que tem dinheiro para a nossa educação inclusiva. Porque todo aluno com deficiência, todo aluno da chamada educação especial inclusiva é registrado como matriculado de forma dobrada.
porque ele está tanto na sala de aula regular, como todos os alunos, como ele também está matriculado no AEE. Então, esse aluno vale 2 matrículas para repasse de dinheiro. Então, o município recebe o dinheiro do MEC. A pergunta é, o que é que está fazendo com esse dinheiro? Ô, doutor, e mais uma pergunta, assim, uma dúvida que surgiu, até de uma mãe que conversou comigo e me perguntou isso. A escola, no que o filho dela estuda, a funcionária lá, né, responsável, fez um relatório e colocou o número de CID. Só que essa criança até então não tem laudo, não foi laudada ainda. Isso pode, o professor não, vai, o responsável lá, ele pode fazer relatório com CID? Ou é só, Claro ou que não, só né? neuro, Porque equipamento? laudo. Claro que não, porque laudo é atividade Não, exclusiva do médico. relatório escolar, relatório, ó, é mais ou menos assim, ela me mostrou. Meu filho estuda na escola tal, desde tal, apresenta tal dificuldade com CID e nananana, aí tá lá os CIDs. Aí eu falei, nossa, meu filho também tem o mesmo CID, seu filho foi laudado aonde, né? O meu filho foi laudado no Hospital Caísme, o meu TEL, que é um hospital referência aqui em São Paulo, que atende, né, diversas necessidades. E aí ela falou, não, meu filho nunca passou no neuro, não. Eles me deram esse documento para que eu leve no neuro, e aí o neuro vai me dar. Aí eu falei, nossa, tá um pouco estranho isso, hein? Então, assim, eu fiquei com essa dúvida e eu quis perguntar aqui para o doutor, porque de repente isso está acontecendo, né, aqui no município, e abre um sinal de alerta para as mães, para as autoridades, como essa informação que eu trouxe aqui do NAI. Então, assim, alguém precisa se atentar ao que está acontecendo. Como é uma live que o senhor vai deixar salvo, eu espero, mesmo estando ruim no início, eu acho importante a gente ter essa informação para que as autoridades, né, competentes verifiquem o que está acontecendo. Porque se o município está recebendo uma verba, eu entendo, e aí se eu me corrija se eu estiver errada, que essa verba que o MEC encaminha é justamente para suprir aquela necessidade do aluno na educação regular. Se eu É junto assim, ó. todos. É assim, o MEC encaminha no glossário, nos conceitos e na orientação que ele faz todo ano, com renovação dessas informações para os gestores, dizendo, gente, a gente não é clínica, a gente é escola. Então, a gente não precisa de laudo. A gente precisa de avaliação pedagógica. E aí, você tem que entender quais são as necessidades de suporte pedagógico desse aluno. Por isso é que você tem que fazer uma anamnese, aquele atendimento preliminar, principalmente com a mãe, para que você tenha o máximo de informação. E aí você vai compreender a necessidade de atendimento dele. Olha, é um aluno que necessita de atendimento especializado. Então, baseado nesse relatório, baseado nesse atendimento, nessas informações pedagógicas que eu colhi, né, ele é compatível com o aluno de necessidade para acompanhamento especializado, educacional especializado. Então, vou matriculá-lo aqui no AEE, porque ele reúne essas necessidades pedagógicas, de acompanhamento, de suporte pedagógico, de adaptação pedagógica. Agora, se eu tiver informação complementar do laudo, se eu tiver informação complementar do terapeuta, do fono, psicólogo, eu posso complementar o meu relatório pedagógico. Inclusive, né, tendo acesso ao laudo dele, consta que ele é laudado nesse sentido, consta no relatório da psicóloga que ele tem necessidades de suporte assim, assim, assado, na área clínica, na área de saúde, mas aqui com a gente, pedagogicamente falando, a necessidade dele é essa. Portanto, se enquadra como alguém que precisa de atendimento educacional especializado. Aí eu matriculo. E aí eu informo. Uhum. Coloco a informação do que me compete como pedagogo, da área da educação, informações dessa necessidade de atendimento educacional
especializado. Eu não sou médico para dar laudo, porque isso é ato privativo do médico. Eu não posso atestar uma condição clínica, uma condição médica, se eu não sou médico, né? Uhum. Eu estou Não, essa... usurpando, né, como quem exercendo ilegalmente uma profissão. E eu não Meu sou, Deus. eu Então, preciso fazer e assim, informações pedagógicas. quando eu vi essa mãe, né, me falando sobre isso, eu fui dar uma olhada nas 100, né, cento e tantas páginas que tem no processo do meu filho, e eu observei que, inclusive, tem CIDs do TEL que eu nunca ouvi falar. Eu não sei quem laudou meu filho com esses CIDs, né? Eu achei pertinente, assim, eu falei, na primeira oportunidade que eu tiver com o doutor Roberto, eu vou perguntar isso para ele, porque CID é o único, não tem um parecido, né? Eu não posso colocar algo parecido. Então, assim, tem umas divergências, tem umas situações assim, então terminou que bate as informações, né? É claro que o meu processo eles tentaram, de todas as formas, trazer informações que não são verdadeiras, né? Mas essa questão do CID foi algo que me chamou muita atenção e que eu quis perguntar aqui para conhecimento mesmo e para que as outras mães que estão passando por isso, de repente a mãe está até aceitando sem nem saber o porquê, né? Sem nem entender o E que, é que eles assim, estão ó, fazendo. quando o juiz, na sua decisão judicial, vai dizer assim, ó, fulano de tal, diagnosticado nesses termos, com um CID tal, segundo o laudo médico, segundo o relatório médico. O juiz, Aham, para ele afirmar que uma pessoa tem alguma condição clínica, ele faz a afirmação, mas é segundo o relatório do médico, que foi apresentado no aham. processo. O pedagogo, se fizer isso, tem que fazer assim, ó, e né, laudado, é diagnosticado com o CID tal, segundo o laudo que foi apresentado aqui na escola. Certo. Entendeu? Porque eu não É, tenho não. elementos de conhecimento, de formação profissional para afirmar isso. Então, eu Uhum. afirmo porque eu tive acesso a um documento que afirma, e aí eu faço a referência a esse documento. Olha, é um aluno com autismo diagnosticado com CID tal, de acordo com o laudo que foi apresentado na escola. Apresentado na data tal pelo profissional X, né? É, Exatamente. porque eu me Isso aqui é a recordo cópia que dele. eu me recordo que Porque se eu quando não meu filho tiver foi fazer. cópia, eu não vou ser besta de dizer, porque eu estou dizendo isso baseado em quê? Não, baseado no laudo. Cadê o laudo? Vixe, tem Hum, não. Então você não pode afirmar, doutor. Mas eu vi. Tá, mas cadê? Então você não tem como documentar, então tire daí. perfeito, perfeito. Olha, as mães que vão assistir ou que estão assistindo, tenham atenção com isso, hein? Porque, e assim, é bastante coisa. Eu acho que essa nossa live está trazendo não só a questão do hotel, que é muito importante. Eu tenho certeza que o caso do Theo ele vai ficar nesse município como referência. Todo mundo vai lembrar. Peraí, ninguém pode tirar meu filho da escola sem que eu esteja de acordo. Então, essa manobra, eu tenho certeza que não vai mais acontecer, porque se a mãe não estiver de acordo, ela vai saber. Com o filho da Josi, com o Theo, vocês fizeram e se deram mal. Né? Vocês perderam uma decisão judicial. E como vocês mesmos verbalizaram, faz tempo que a gente não perde. Talvez por isso, porque eles criam essa narrativa, eles criam essas, né, essas provas aí, e às vezes você não tem, por falta de orientação, ou por falta de um bom suporte jurídico, como se defender daquilo. Então, fica a É, palavra dele, mas o né? jogo virou, o jogo mudou, né? Que Então, bom, doutor, que a bom. gente, quando a gente faz isso, Júlio, a gente compartilha conhecimento, a gente compartilha esse senso de que a gente pode. E aí a gente vai ampliando a quantidade de pessoas que passam a também serem fortalecidas, a terem esses conhecimentos e a repassar um pelos outros. E aí,
Hoje sou eu, amanhã é você, e aí a gente vai construindo. Daqui a pouco a nossa comunidade está cada vez mais qualificada, e aí eu vou tendo pessoas que vão influenciando, vão melhorando, e isso se generaliza. E aí eu vou fortalecendo cada vez mais a nossa comunidade. Eu que eu digo, cada um de nós que a gente faz por esse caminho, por essa demonstração, por esse compartilhamento, a troca de informação bacana. E aí Sim. a minha comunidade vai se fortalecendo porque eu não consigo fazer sozinho. E não consigo que a comunidade seja forte só porque eu sou forte. Eu preciso que mais gente compartilhe, saiba, lute, como se fosse uma célula se multiplicando e compartilhando com outros locais. Olha, fulano de tal, lá na cidade de tal, está com uma dúvida. Pergunta para outra da outra cidade. Vamos se comunicar, vamos trocar ideia, vamos fazer a estratégia correta. Olha, tá uma mãe lá no Paraná, lá no Rio de Janeiro, passando a mesma coisa. Vamos fazer, se é a mesma coisa, vamos fazer a mesma estratégia da Josi. Vai dar certo. Porque é o mesmo direito, é o mesmo cargo. Vamos fazer desse mesmo suporte aqui jurídico que vai dar resultado. Então, quanto E eu mais a gente percebo, compartilha, melhor. só para finalizar, assim, uma coisa, um detalhe que eu queria ressaltar, as pessoas me questionam muito, às vezes até me julga, né? Assim, Josi, mas você vai mandar ele para a escola, e se eles fizerem algum mal para o seu filho, né? Porque eles são pessoas ruins, que fizeram exato. Cadeia. Então, assim, não é colocar meu filho a teste, né? Que eles são capazes de atrocidades, eles já mostraram aqui. Só que eles Mas não deixa eu são fazer loucos. só um comentário assim de ladinho. A gente pode perguntar para mim, para essa mãe, o seguinte: você vai ficar se mudando de 6 em 6 meses? Você vai tirar o seu filho de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses da escola dele, porque você vai chegar em uma escola, vão fechar as portas para ele, você vai pensar, nossa, aqui também, vou para outra. Nossa, aqui Uhum. também, daqui a pouco eu estou me mudando da cidade, porque as escolas daquela cidade fecharam as portas. Eu vou para outra cidade. E assim, não vai ter fim, não. Enquanto Sim, você não fincar pé e não disser de jeito nenhum, com meu filho não, você vai atender sim. Porque se tiver que sair, quem vai sair é você, não é meu filho. sim, sim, Eu exato. fixei, eu fixei um vídeo na minha página do Paulo Freire. O grande Sim, Paulo Freire diz assim, ó, não, mas Paulo Freire, o que, é que você acha dos alunos que reprovam, os alunos que fracassam, os alunos aí? Não, negativo. A gente tem uma mania de dizer e jogar a culpa do fracasso sobre a pessoa que fracassa e nunca enxergar que isso faz parte de uma estrutura, de um sistema que faz a pessoa fracassar. Quando a gente tem um aluno que não vai bem na escola, o que é que está dando errado é o que tem que ser identificado. É a família dele? É o espaço da casa que está ruim, que não está indo bem? Ou é a escola? A escola não foi capaz de identificar a dificuldade de aprendizado dele, não foi capaz de fazer as adaptações, não foi capaz de dar o suporte. A escola está fracassando. Porque o aluno é aquele que se apresenta para dizer assim, gente, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para me desenvolver. O que é que eu faço? É você que vai orientar, é você que vai conduzir. E se o aluno vai mal, o fracasso é da escola, é do profissional da escola. E aí a gente também não pode dizer que é do professor, daquele ali, ó. Porque o professor também está inserido dentro de uma rede de ensino. E aí a gente vai até subindo. A escola está uhum, ruim porque a escola é pertencente a uma rede de ensino ruim, que é administrada por uma gestão ruim. Então está contaminando tudo, mas a culpa do fracasso é da escola com uma rede de ensino, com uma estrutura organizacional que está falhando demais, que está fazendo com que os seus alunos fracassem, com que os seus alunos sim, se evadam da escola, repitam de ano ou se reprovem, porque não estão conseguindo, e a escola faz de conta que não é com ela. Não, sim. não é comigo, não. É o aluno. Porque aí sim é Uhum. fácil dizer, né, para um aluno com deficiência,
É como se a gente falasse para o aluno surdo. Você não está escutando, não? Não. Sim, É problema seu. Eu, que sim. sou a escola, não tenho que fazer nada. Como assim, doutor? É como se a gente falasse Uhum, com uma pessoa que é cadeirante e dizia assim, ó, se levante. Se levante, me dê um sim. abraço aqui. Não consegue se levantar, que mal educado. Uhum, Ou seja, a pessoa transtornada que vai pensar assim. Então, se o sim, aluno não recebe as adaptações dos profissionais e em razão disso tem dificuldade, é a escola que está fracassando, que está descumprindo leis, que não está garantindo direito, que está cometendo ilícito. E é aí que a gente não pode permitir, não pode recuar, porque você é que está errado, não sou eu e nem meu filho. Se tiver que sair alguém daqui, quem vai sair é você. sim. Se E transfira aí, lá para a zona rural, em um espaço que não tem ninguém, porque você não consegue nem conviver com gente. Vá para lá, que é perfeito. melhor. Fique lá. É isso mesmo. Então é isso que eu tô batendo no pé, sabe? Eu falei, gente, não é assim. Porque essa é uma estratégia também que eles usam contra nós mães para amedrontar, para falar, peraí, você não vai ter medo do seu filho lá? Olha, eu posso fazer alguma coisa com ele. É mais ou menos isso. E eu não tenho esse medo, né? Eu sei dos meus direitos, eu sei como proteger o Theo com relação a essas pessoas. E se tem que sair alguém, não é o Theo, são eles. Quem cometeu crimes não foi o Theo, foram eles. Então, os envolvidos que tem que sair, não é meu filho. Até porque quem oferece risco são eles. Outras crianças podem sofrer o que o Theo está sofrendo hoje, se eles permanecerem. Então, eu estou indo nessa linha, né? Não é Está isso. certíssima, tem que continuar assim. A gente vai acompanhar os próximos episódios, porque muita Sim, emoção ainda vai acontecer, né? sim, A gente está no começo da caminhada de sucesso, de conquista, de ganho do Theo, e aí a gente sim, vai observar e acompanhar para que seja só um crescente. E se depender de nós, a gente vai influenciando para que não só na escola onde ele esteja, mas em todas as escolas também seja assim, essa garantia de direito, que ninguém possa negar direito para um aluno, principalmente do aluno que mais precisa de suporte. Esse é que a gente não pode falhar, porque se falhar, a falha é ainda pior, porque causa mais uhum, dano, causa mais prejuízo. Então a gente tem que ter essa pretensão mesmo de achar ou de buscar que está influenciando bem outras pessoas ou outras realidades através das nossas ações. Então é por isso sim. que a gente está na luta, é para que a gente vença e veja os outros vencerem também. A gente não vencer sozinho não é legal, não. É bom vencer junto. Não, não é legal. Né? Eu A acho que eu gente, sofri demais, demais. Meu filho sofreu demais para essa vitória ser só minha e dele. Entendeu? Essa minha vitória, ela tem que abrir portas para que outras pessoas vibrem como eu. Só não vão passar mal, né? Porque eu passei mal sexta. Mas é são muitas porque só eu emoções. sei, doutor. Doutor, só eu sei o que consta ali. E o quanto que, assim, é, eu que sou leiga, assim, é de duvidar. Quando você lê todos aqueles Era, relatórios, quando vocês vê, não sou não. Na era verdade, eu leiga. nunca fui leiga, né? Eu sempre tive ali um pezinho, eu sempre soube o que, É que era meu assim, direito. Eu ó. sou uma pessoa com Eu muita sou informação. sabida, eu sou sabida e aprendo rápido. E quanto Sim, mais eu muito olho, bem. observo e acompanho, mais sabida eu fico sobre esse assunto. Então, me Exato. aguarde. Então era um processo que assim eu falei, caramba, não é tão simples, porque é um sistema inteiro, né? Como que eu vou? E aí nem precisei falar no processo, foi muito tranquilo. Eles mesmo entregaram tudo o que eles precisavam, né? Entregar e deu muito certo. Eu estou muito confiante, assim, eu estou muito tranquila com relação ao processo do TEL, a finalização dele, porque foram decisões assim muito bem fundamentadas, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz do caso. Não, eles não têm materialidade, né, verdadeira para
para destrinchar isso daqui. Então, assim, eu estou tranquila. Agora eu só quero que seja efetivado essa decisão do juiz, né? E que o Theo retorne para a escola, com todo o suporte que ele tem direito, com tudo que está aqui dentro dessa decisão. E aí vai E ser é, muito lindo, e eu vou dividir, e eu vou mostrar o progresso do Theo, porque isso vai trazer benefício para ele, né? Então, assim, vai ser algo muito importante para mim. E espero que Deus abençoe, coloque os profissionais bons, capacitados, porque também, se não for, eu também vou lá, já sei o que eu tenho que fazer. Sou muito bem orientada, né, doutor Roberto? é isso E eles mesmo, não vão mas errar assim, mais ó, com o Theo. amanhã, novo dia, e a gente nunca pode cochilar, porque, segundo o Sim, ditado, se cochilar o cachimbo cai, e a gente tem que estar vigilante. Tem que estar, não, peraí, opa, calma sim. aí, vamos aqui, hoje, amanhã de novo, todo dia, como é que tá, como é que foi na escola, foi legal, foi bacana, e aí a gente sabe ler o nosso filho, a gente sabe quando a coisa vai bem, e sabe quando alguma coisa está ruim. Então, é essa rotina que a gente tem que ter, só que com o juízo leve, aliás, sem peso, para que a gente não fique Sim. sobrecarregado. Então, é Nossa, eu fazer tô como assim. se fosse uma rotina tranquila. Hoje eu fiz E assim, ó, 300 mil rapaz, eu estou coisas até com gostando já desse tranquilidade. negócio. Eu tô gostando, hein, doutor? Eu tô gostando, assim, né? Porque eu tô vendo que outras mães estão me procurando, estão perguntando. Aqui na live mesmo teve pessoas que perguntou. Então é legal você poder ajudar, né? Depois de tanto sofrimento, Demais. se eu pudesse fazer com que a minha dor vire algo, vire ajuda para alguém, nossa, eu já tô muito grata, muito grata. Porque todo esse sofrimento ele tem que ter um propósito, tem que não é valer a pena, mas assim tem que gerar alguma coisa, né? Então é isso. Acho que por Maravilha, hoje foi maravilha. bastante, né? E vamos continuar, porque assim, a gente faz troca de experiências, a gente faz um bate-papo de engrandecimento da gente, engrandecimento do outro, compartilhamento, e assim é que mantém a gente animado para a vida, né? Sim, Fortalecido para a vida. E aí, nada sim, melhor que a gente trocar experiência, trocar conhecimento, que é isso que nos coloca mesmo no bom caminho. Então, sim. muito obrigado, viu, Júlio? A gente Eu continua que agradeço. acompanhando, continua, porque serão cenas Agradeço. emocionantes dos próximos capítulos, né? Sim, Essa eu acho série, que a essa série novela tem muitos geralmente ela episódios. fica boa a novela fica boa geralmente quem assiste, né, me diz que é do meio para o fim. Então a gente está nessa fase do Então, pronto, e meio vai ser para o assim fim mesmo. de uma fase, e aí depois a gente vai entrar numa outra fase, que é a fase onde os responsáveis terão que, né, cumprir o que fizeram, pagar pelo que fizeram, É isso mesmo. Gente, certo? muito obrigado, obrigado, Josi, mais uma vez, tá? A todo mundo Imagina, eu que que veio para a agradeço. live, A gratidão é todo mundo minha. que comentou. A gente vai ficar nessa rotina mesmo. Todo dia a gente tem uma live, todo dia a gente joga um vídeo, a gente tenta informar, tenta compartilhar, e é assim que a gente constrói uma comunidade forte mesmo. Então, Josi, obrigado, Perfeito. viu? Eu que agradeço, tá? Tchau, doutor. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.